Bom dia, colegas. Aqui quem fala mais uma vez é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Como você já sabe, no nosso 10º vídeo, nós entramos num assunto totalmente novo, que é o tratamento das fissuras no concreto armado, que, embora seja um assunto novo, tem correlação com o anterior, muita correlação, que era o tratamento e a proteção das estruturas de concreto, que nós já terminamos esse grande pacote. Iniciamos no 10º vídeo o tratamento das fissuras do concreto armado e falamos das considerações iniciais e das causas da formação das fissuras geradas pela má execução de obras. Lá nós fizemos 19 considerações sobre as causas da formação de fissuras. E ficamos de falar com mais detalhe sobre uma reação chamada reação álquile agregado, que se representa por RAA, que é uma reação relativamente nova em comparação com conhecimentos de outros tipos de reação, de suma importância, que tem gerado muitos problemas nas nossas estruturas. Elas inicialmente foram observadas nas barragens e posteriormente foram observadas preponderantemente nas fundações das edificações, tanto em prédios comerciais como prédios residenciais e nas fundações de pontes. E aqui no Brasil, principalmente, se começou a estudar isso na região metropolitana de Recife. Portanto, vamos agora entrar em detalhes sobre essa reação álquile agregada. Primeiro, ela é tão importante que tem uma norma que trata dessa reação. É a NBR 15577/2018, principalmente nas partes de 1 a 7, são abordados os assuntos a respeito da reação álquile agregado, que é um dos fatores que contribui, ou uma das causas que contribui para a formação das fissuras no nosso concreto. A reação álquile agregado é uma reação química lenta, bem lenta, expansiva. Se é expansiva, já é deletéria e deletéria, que se processa numa argamassa ou no concreto endurecido entre os íons hidroxila. E hidroxila é o OH-, associados, esses íons hidroxilas, associados aos álquiles, óxido de sódio, que é o Na2O, e óxido de potássio, que é o K2O, existentes aonde? No cimento ou em outras fontes. E certos tipos de agregados reativos, que pode ser o agregado graúdo ou o agregado miúdo, contendo sílica amorfa, que é o SiO2, obtendo-se nessa reação entre os álquilos e a sílica um produto de reação que é um gel. Esse gel é chamado comumente de sílica, gel sílica, que é um material viscoso, de cor esbranquiçada, composto de sílica, de álcalis, que pode ser do sódio ou potássio, cálcio e água. É assim que é constituído esse gel de sílica, produto da reação entre os álcalis existentes no cimento e os agregados reativos, que possuem a sílica amorfa na sua constituição. O risco da reação álquile agregado, RAA,
cresce com uma dosagem elevada de cimento na estrutura. Com relação aos agregados reativos, que eu disse que pode ser graúdo ou miúdo, no miúdo, em areias naturais, a reatividade é muito baixa. Então o miúdo é mais para as areias artificiais. As naturais, a reatividade é muito baixa. O gel assim formado, e o gel do produto da reação, é higroscópico, isto é, absorve por osmose a água, tornando-se um material expansivo, esse gel. Daí eu lá em cima, lá na frente, lá no início eu disse que a reação é química, lenta e expansiva. Então, tornando-se um material expansivo, preenchendo os vazios existentes no concreto e na interface pasta-agregado. Por ser expansivo, esse gel causa a deterioração progressiva do concreto. Exatamente porque dura vários anos essa reação. Então, causa a deterioração progressiva grave no concreto, afetado pela RA, surgindo as fissuras em configuração generalizada, que a gente chama de configuração mapeada, ou distribuídas casualmente, que representa os sintomas mais evidentes numa obra e que constitui a qualidade da estrutura e que comprometem a qualidade da estrutura, a durabilidade e a vida útil das estruturas. Para evitar, então, isso é o que se chama reação álcool e agregado. E agora vamos falar um pouco como é que a gente poderia evitar o aparecimento ou simplesmente prevenir os danos provocados pela RAA nas obras novas, empregando-se agregados inertes ou cimentos com baixos teores de álcalis, ou ainda por meio do uso de adições minerais. Quais são essas adições minerais? Escórias de alto forno, pozolanas ou cinzas volantes, que inibam o processo expansivo. Quer dizer, se nós empregarmos agregados inertes, cimentos com baixos teores de álcalis, e adicionarmos as adições minerais, há uma inibição grande desse processo expansivo da reação álcool e agregado. A reação álcool e agregado, RAA, ainda é influenciada pela umidade relativa do ar e a temperatura, que favorece a reação com seu aumento. O agregado é considerado reativo, como você viu lá na frente, eu já falei que os agregados têm que ser reativos. O agregado é considerado reativo se as expansões forem superiores a 0,20% aos 14 dias de cura em solução alcalina. Se as expansões ficarem abaixo de 0,10%, indica que o agregado é inerte. Tudo isso que eu estou falando é segundo a norma americana ASTM C 1260/05. Os resultados assim obtidos foram através de ensaios em testemunhos extraídos do concreto. Dentre eles, o ensaio de petrografia. Quer dizer, isso tudo que a STM 1260 estudou, ela obteve os resultados tirando amostras, ensaios de testemunhos extraídos do concreto. Podemos ainda falar mais um pouco da reação álcool agregado, que ela é muito importante, muito importante. Eu diria para vocês que
a reação álcool agregado, para que aconteça, portanto, são necessárias as seguintes condições. Então, falamos bem da reação agregada, explicamos, inclusive, como evitar, falamos da reatividade dos agregados, em que circunstâncias são considerados reativos ou não. E agora vamos dizer quais são as condições necessárias para que realmente aconteça a reação álcool agregado. Primeiro, tem que ter a existência de uma quantidade mínima de álcools do cimento ou de outras fontes. A existência de agregado reativo, acabamos de ver quando é reativo e quando não é. E a presença de água. Na prática da engenharia, são encontrados danos por reação álcool agregado em estruturas de concreto nas seguintes situações. São as situações mais comuns onde se encontram danos nas nossas estruturas de concreto por reação álcool agregado. Concretos expostos ao tempo, concretos em contato com o solo ou enterrados, imersos ou parcialmente imersos em água. Isso aí é muito comum, isso que eu estou acabando de falar, nos blocos de fundações, é onde acontece muito a reação álcool agregada. Blocos de fundações de edifícios ou blocos de fundações de pontes. Podemos até mostrar aqui, olha o tipo da reação álcool agregado. Em cima, um bloco de fundação de ponte e embaixo, blocos de fundação de edifícios residenciais. É assim a aparência das fissuras geradas pela reação álcool agregado. É o que a gente chama o ataque da reação álcool agregado sobre as estruturas de concreto. E a descoberta pioneira da ocorrência do problema em fundações de ponte e edifício ocorreu na região metropolitana do Recife. Então, é assim que é constituída as nossas fissuras nos blocos por reação álcool agregado. Então, na prática da engenharia, são encontrados danos na reação álcool agregado em estruturas de concreto nas seguintes situações. Já falei, concretos expostos ao tempo, concretos em contato com o solo ou enterrados, que acabei de mostrar, que são os blocos de fundação, imersos ou parcialmente imersos em água, ainda em concreto submetido a forte condensação, e por último, em concretos massa, em interiores. Concreto massa são os concretos, por exemplo, de barragem, que pode expandir pela presença de água residual, principalmente com alto fator água-cimento. Aliás, no último vídeo eu falei que quando se cresce o fator água-cimento, cresce-se o calor de hidratação e, consequentemente, cresce a fissuração. Assim, nós concluímos a nossa reação álcool agregado e vamos agora dar continuidade ao nosso tema ainda sobre as causas de formação de fissuras geradas pela má execução das obras. Vamos agora ver, aproveitar o ensejo, já que nós falamos de um modo geral dessas causas de formação de fissuras, vamos tentar falar um pouquinho sobre as fissuras. Agora, as causas das fissuras em piso. E, particularmente, falar um pouco das causas de fissura em piso. Vamos ver essas causas? Particularmente em piso, ou pavimentação, se vocês quiserem. As causas são as seguintes. As fissuras em piso ou contrapiso, a causa principal é a retração, que nós já estudamos bem isso aí. Então, por conta disso, a gente tem que fazer uma cura boa, logo após 2 a 3 horas da concretagem, para minimizar essas fissuras por retração. Então, essa é a primeira causa das fissuras em piso ou pavimentos de concreto. A segunda,
a má compactação do solo, porque está em contato direto com o solo, ou aterro. Então nós temos que fazer um ensaio de Proctor, isso é da mecânica do solo, em camadas de 20 centímetros de compactação, espalhando o solo com uma pá mecânica, molhando um pouco e compactando com sapo mecânico. Sapo mecânico, que obtém um Proctor em torno aproximadamente de 80, menor do que 100. Então, a segunda grande causa das fissuras em piso é a má compactação do solo ou em aterro. A primeira foi as fissuras por retração. A terceira causa é a má cura. Olha lá, gente, a gente estudou tanto isso naquela grande primeira parte, que foi a recuperação e proteção das estruturas de concreto. Teve um item só sobre a cura. Então, a má cura, que gera tração, ocasionando as fissuras. A quarta causa das fissuras em piso ou pavimento é a flexão-contração, que também gera as fissuras. E a quinta e última causa, a gente tem que verificar se tem vazamento da rede de água ou esgoto, que às vezes quebra as tubulações. Verificar também, nesse mesmo assunto, se a caixa de passagem de esgoto, se o fundo está trincado ou não está trincado. Isso gera também as fissuras no piso ou na pavimentação. Então agora vamos falar um pouco por que o concreto hoje ele fissura mais do que no passado. Não é interessante isso, gente? O concreto hoje fissura mais do que no passado. Quais são os motivos? É devido à nova composição dos constituintes do cimento, pois hoje tem mais silicato tricálcico, gerando um maior calor de hidratação, fissurando assim mais o concreto com maior dilatação. Qual outro motivo que o concreto hoje fissura mais? Esse é o primeiro grande motivo. O silicato tricálcico. Ele tem uma maior participação na composição do cimento hoje. O segundo é quando a tensão de retração supera a tensão de tração do concreto. Então ele trinca, ou seja, trinca o piso ou trinca os pavimentos. E a terceira e última motivo pelo qual o concreto hoje fissura mais do que antigamente é a mudança que ocorreu na superfície específica do cimento. A mudança da superfície específica do cimento é uma relação entre a área em metro quadrado e o peso em quilo. Então, a unidade de superfície específica do cimento é metro quadrado por quilo. Com isso, a gente pode dizer que é em torno de 400 metros quadrados por quilo, em média, a superfície específica do cimento. Isso tudo é gerado pela composição do cimento em relação à composição no passado. Então, hoje, basicamente, os elementos constituintes ou componentes dos cimentos, a gente pode dizer que é o silicato dicálcico, que é o C2S, que gera menor calor de hidratação e menor crescimento nos primeiros dias. O segundo grande componente do cimento é o ferro
aluminato tetracálcico, é o C4AF. Ele cresce muito rapidamente o seu calor de hidratação. Por isso que fissura mais. O terceiro componente é o silicato tricálcico. A gente viu inicialmente o silicato dicálcico, agora é o tricálcico, que é o C3S. Gera um maior calor de hidratação nas primeiras idades. E finalmente, o quarto e último grande componente do cimento, e é bom que se diga que não só são esses 4 componentes, tem muitos outros componentes, mas esses são os principais. O aluminato tricálcico, que é o C3A, que cresce rapidamente o calor de hidratação. Só para vocês terem uma noção, só o silicato dicálcico com o silicato tricálcico são responsáveis pela composição de 70 a 73% da composição atual do nosso cimento. Só esses 2 componentes são responsáveis por 70 a 73% da composição atual do cimento. E só o C3S, que é o silicato tricálcico, só ele é responsável por 60%. Assim, enumerei esses 3 principais motivos, porque hoje o nosso cimento, né, o nosso concreto fissura mais do que antigamente. Passando agora para o terceiro grande item do tema, o tratamento das fissuras no concreto armado, vamos falar agora da classificação das fissuras. Como é que elas se classificam? Elas se classificam, gente, de 3 grandes modalidades. Elas podem ser classificadas, as fissuras, quanto ao grau de movimentação ou de atividade, que dá no mesmo. Vamos ver que elas podem ser inativas ou ativas. A segunda grande classificação das fissuras é quanto à sua profundidade. Essa profundidade a gente mede em milímetro. Ela pode ser superficial, quando a profundidade é menor ou igual a 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. E é profunda quando é maior do que 25 milímetros. E a terceira e última grande classificação é quanto à abertura das fissuras, também em milímetros. Elas podem ser menor do que 0,20 milímetros, aí se chama realmente fissura, ou maior do que 0,20 milímetros, aí passa a ser chamado de trinca. Vamos agora detalhar essa classificação. Vamos começar inicialmente a classificação quanto à movimentação ou atividade dessas fissuras. Quer dizer, quando elas trabalham ou não, quando elas se movimentam ou não. Então, a primeira classificação, que é quanto à movimentação, se divide em fissuras inativas, ou, olha os sinônimos, gente, ou mortas, ou passivas, ou sem movimentação, ou estabilizadas. Isso tudo é a mesma coisa, mas os sinônimos são importantes a gente dizer, porque vocês hoje estão assistindo esse vídeo e amanhã estão lendo um livro com outro nome, mas já sabe o sinônimo, já é a mesma coisa. Então essas fissuras inativas são tratadas visando restabelecer o monolitismo do concreto através normalmente da injeção de resina epoxídica fluida. Um exemplo dessa resina epoxida fluida é o cupom de injeção. Então, própria para a colagem do concreto. Faz-se sua vedação com massa polimérica ou ainda podem ser grampeadas ou reforçadas com telas metálicas.
Nós, neste caso, devemos usar um material com alto modo de elasticidade. Um material com alto modo de elasticidade é um material dito rígido, ou seja, com mais de 4,5% de alongamento. Alonga pouco, porque a fissura é inativa, ela não trabalha, ela não se movimenta. É um tratamento que a gente considera, nesse caso, um tratamento considerado rígido, geralmente decorrente da retração hidráulica, juntas de concretais maltratadas ou recalques estabilizados. Essa é a primeira grande subgrupo das fissuras devido ao grau de movimentação ou atividade. O segundo grande grupo são as fissuras agora opostas à inativa. Agora são as fissuras ativas, ou seja, as fissuras vivas, ou em movimentação, ou não estabilizada, ou que trabalham, se movimentam. Essas fissuras, recomenda-se conviver com elas, fazendo sua vedação com material elástico que acompanhe as movimentações admitidas, sem fissuramento, compreendendo um cuidadoso exame para a perfeita identificação das fissuras e com dimensionamento da largura da fissura e da profundidade da mesma, tudo em função do seu movimento cíclico do material a ser utilizado. Isso, portanto, é um tratamento considerado flexível. O anterior era um tratamento considerado rígido. Geralmente são decorrentes da atuação de esforços excessivos. Quando eu falei que tudo é em função do movimento cíclico, é porque a junta, a fissura, ela tem um trabalho de sanfona. Abre e fecha, dilata, se contrai. Alguns materiais usados nas fissuras ativas, que é o que nós estamos estudando, eu gosto muito de citar para a gente entrar na prática da coisa. São mastiques à base de poliuretano do tipo Vedaflex, Sikaflex, Veda juntas. São todos elásticos, né? Todos são elásticos à base de poliuretano. Como é que a gente pode detectar que uma fissura está ou não trabalhando? Se é inativa ou ativa, se é morta ou viva, se não se movimenta ou se movimenta. Fazendo o seguinte teste. Pega-se a fissura e bota-se perpendicularmente à fissura uma plaquinha de pasta de gesso ou uma placa de vidro. E em 24 horas, a gente observa, depois de 24 horas, se essa placa de gesso ou de vidro se trincou ou se não trincou. Se não trincou, é porque a fissura é do tipo passiva, ou seja, ela não se movimentou, podendo aí, nesse caso, usar um material rígido ou um material com alto modo de elasticidade. É assim que se constata se uma fissura se movimentou ou não, se é inativa ou ativa. Se a fissura for ativa, aí, no lugar de usar um material com alto modo de elasticidade, a gente vai usar um material com baixo modo de elasticidade, porque aí é um material flexível ou elástico, e o seu alongamento é da ordem de 50%, enquanto o de alto modo de elasticidade, o alongamento é em torno de 4,5%. Assim, estudamos a primeira classificação das fissuras,
que foi quanto ao grau de movimentação ou de atividade. Agora vamos estudar a classificação das fissuras quanto à sua profundidade, que a fissura tem a largura, tem a profundidade e tem a sua movimentação. Então, quanto à profundidade, ela pode ser superficial ou profunda. Vamos estudar. Quando ela é superficial, com profundidade até 25 milímetros, você pode usar uma argamassa rica em polímeros para tratá-la. Quando é profunda, com uma profundidade maior do que 25 milímetros, aí você já tem que colocar uma injeção de epóxi fluido. Muito bom. Assim é a classificação quanto à profundidade. Portanto, chama-se superficial ou profunda. Superficial, menor ou igual a 25 milímetros. Profunda, maior do que 25 milímetros. Quanto à abertura de fissuras, é a terceira e última grande classificação das fissuras. Quanto à abertura das fissuras, elas podem ser fissuras menor do que 0,20 milímetros, e aí é de difícil injeção, e fissuras maiores do que 0,20 milímetros. Aí já dá para fazer a injeção, mas tendo sempre na mente que podem afetar a resistência da seção do concreto. Muito bem. Agora, fazer a selagem das fissuras com epóxi sob pressão, nesse caso, das fissuras maior que 0,20 milímetros, fazer a selagem das fissuras com epóxi sob pressão, observando que as mesmas com abertura menor do que 0,20 milímetros podem não conseguir ser injetadas com epóxi, como nós falamos anteriormente, que era de difícil injeção, fissuras menor do que 0,20. Mas sempre existem soluções e uma empresa tem um produto chamado MC Inject 2300 NV. Esse produto permite o preenchimento completo de fissuras com até 0,1 milímetro, 0,10 milímetros. Quer dizer, fissuras menor do que 0,20 é de difícil injeção, pois esse produto permite o preenchimento completo de fissuras com até 0,10 milímetros, através de resina de poliuretano da MC, com baixas pressões. Então, na realidade, se tem sempre uma saída. Vamos ver